lá. Vamos posicionar direitinho aqui. Pegou. Opa, a cola voou. Bem nessa hora, logo no começo. Mas vamos lá, então, gravando. Maravilha, gente. Boa tarde novamente. Tal como eu falei para vocês, estou aqui para terminar a série de vídeos referente às cores que algumas pessoas com padrão de vibração mais alto, que já têm acesso à evolução parapsíquica, enxergam. E assim como eu falei para vocês, esses vídeos essa hora já estão disponíveis no canal, porque como a memória do meu celular é pequena, eu tive que o quê? Postar esses vídeos para apagar esses vídeos para gravar esse aqui para vocês. Por isso que demorou esse tempinho para que eu pudesse fazer tudo isso. Então, só recapitulando aonde nós havíamos parado, nós paramos explicando as cores das 3 energias básicas ou 3 energias principais, aquelas energias que têm mais importância cosmicamente. E tal como eu falei, se são energias, são simbolizadas por cores. E lá no último vídeo, eu tinha começado a explicar o dourado, que é uma dessas 3, e disse que ele representa a energia benigna num nível extremo, num padrão vibracional muito alto. Inclusive, falei que as pessoas que conseguem enxergar esse tipo de energia deveriam se sentir duplamente privilegiadas. Uma, porque é um fenômeno muito raro de acontecer, e 2, porque significa que tem uma energia muito benigna próxima de você e capaz de te proporcionar vários benefícios. Também expliquei sobre como ocorre a influência dessas energias, dei um exemplo mais realista para que as pessoas possam entender como funciona. Dando sequência a isto, eu vou para a segunda das 3 cores básicas, que é o branco. Deveria ser a primeira, porque é a partir dela que começa o nosso mundo, o nosso universo. Mas por que eu sempre começo com a dourada? Disse lá no último vídeo também, porque ela é o objetivo de todo ocultista. Quando olharem para a nossa energia, quando olharem para o nosso corpo cósmico como um todo, deveriam enxergar 7 pontinhos coloridos envolto numa energia dourada gigantesca que abrangesse Por isso que eu sempre começo por ela. Mas o branco, gente, o branco é especial. Porque o branco, ele nada mais é do que o grande Deus primordial, ou o universo, que na verdade também nada mais é do que uma página em branco, aonde tudo que existe, seja criatura ou criação, é desenhado. Tarsis, mas que frase para se pensar, meu irmão, difícil de entender. Tem uns amigos meus que até brincam, você parece Jesus falando por parábola, né? Ainda fica com a barba, com o cabelo, fica mais parecido ainda. Tá, gente, então vamos lá. O que eu quero dizer que é o seguinte: primeiro de tudo que nós temos que entender, como eu já falei na palestra, em outros vídeos, no início existia apenas uma inteligência universal. E ela existia sozinha. E que a partir dela foram criadas todas as outras criaturas e criações ou inteligências universais que passaram a existir. E que cada criação dessa era criada dentro dela. E ainda expliquei na palestra que essa inteligência principal, ela continuou evoluindo, continuou expandindo, bem como expliquei
que cada uma dessas criações que existem dentro dela também evoluíam. E por isso que o universo é expansivo. Por isso que ele está sempre em evolução, sempre expandindo, sempre melhorando, sempre aumentando o tamanho, a quantidade de energia. E note, gente, o branco, ele representa a junção de todas as cores. E isso provado cientificamente pela paleta de cores. Quem estuda artes, quem tem interesse, aprendeu na escola, sabe disto. E nota, gente, lembra que eu falei para vocês que cosmicamente as cores são para designar tipos de energias e qualidades de energias, que essa é a forma como a gente define, como a gente diferencia uma energia da outra? E nota que se nós juntarmos todas as cores, nós temos o resultado da cor branca. Isso significa o quê? Que se nós juntarmos todas as energias que existem, com todas essas cores, que cor que seria a energia? Branca. Que notem, é a cor de Deus, ou do grande Deus primordial, como eu gosto de chamá-lo. Tudo que existe dentro dele é uma energia individual que foi criada a partir dele. E para nós sabemos de que energia se trata, a energia é distinguida por cores. Junta-se tudo, ó, resulta nele, no todo. E olha que forte é essa declaração. Porque aí nós passamos a entender o contraste. Porque justamente a terceira cor das três cores básicas é o preto. E o preto é a cor da ausência de cores. Enquanto o branco é a junção de todas as cores, que nota é a junção de todas as energias, resultando numa cor gigantesca, bonita, que é um universo, que é o grande Deus primordial, que é essa inteligência principal que mantém tudo funcionando. O preto é a ausência de cores e pode ser designado também como ausência de energia. Filosoficamente, no ocultismo, existe uma vertente que eu faço questão de explicar, porque eu já deixo bem claro em todos os meus vídeos, em todas as minhas palestras, que eu trabalho com teurgia, ou seja, todo o meu trabalho é voltado para energias benignas. Aprendi a lidar com outras energias? Aprendi, mas não uso isso no meu dia a dia. Aprendi para ter um conhecimento completo, uma evolução completa. Mas, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para o universo, eu prego que a energia que tem força, a energia que tem vida, a energia do bem, a que ajuda, a que expande. E por que é bom falar sobre isso? Porque nota, no ocultismo a gente acredita que no início existia uma inteligência universal, uma única, essa que deu origem a todas as outras, que o mundo chama de Deus e que eu chamo de grande Deus primordial, aquele que criou tudo, todos e todas as criaturas e criações que existem no universo, que na verdade é Ele. E essa inteligência era envolta em trevas, ou seja, era envolta em escuridão, era envolta em nada. Porque se o preto simboliza a ausência de energia, existia uma energia só que contrastava com aquilo que não existia. Essas três cores básicas, elas são uma realidade dos primórdios dos estudos do ocultismo. Porém, atualmente, existe uma teoria da conspiração
que faz menção à antimatéria. Então, o que a teoria da antimatéria quer dizer? Alguns estudiosos, entre cientistas, porque agora isso faz parte, a parapsicologia é uma realidade há quase 100 anos, e ocultistas de muito tempo, a antimatéria seria essa energia da escuridão. E que a antimatéria, ela é capaz de neutralizar a energia branca, né? E fazendo com que ela se dissolvesse. E nisso, lógico, nós temos várias vertentes aí, vários estudiosos, e temos também muita gente que, tal como eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus vídeos, que às vezes apresentam para nós teorias fantásticas, maravilhosas, mas com ausência de provas. Então existem alguns estudiosos que dizem que da mesma forma que o nosso grande Deus primordial, aquele que nós existimos dentro dele, cheio de energia, né? E energia é vida. Tenho isso, energia é vida, tudo é energia, tudo é luz e luz é vida. Que essa antimatéria, que essa escuridão também seria uma energia e que possuía suas criaturas e criações dentro dela e que inclusive poderiam ser usadas para combater a energia principal, e é essa conspiração que acontece. E por que eu faço questão de falar isso, gente? Porque existe uma confusão muito grande aí, tá? Existe uma confusão muito grande aí e que eu vou explicar. Tal como eu falei, nós vamos entrar agora em tipos de fontes de cores. E eu expliquei que tinham 3 tipos de fontes diferentes e um quarto tipo que era uma exceção. E muitas pessoas às vezes confundem essa questão da exceção com essa teoria da antimatéria, de que seja alguma coisa das trevas, da escuridão, desse universo. Eu vou dizer para vocês como eu acredito e como eu vi ser provado até os dias de hoje. Primeiro de tudo, o universo existe. Se eu estou aqui falando com vocês, se vocês estão me ouvindo, se nós temos a oportunidade de enxergar essas energias quando evoluímos, temos todas essas séries de estudos, essas séries de mistérios, de ocultismo, é porque essa luz principal, essa inteligência principal existe. Segundo, se existisse um combate, se essas trevas que existem em volta não fossem simplesmente a ausência de energia, né? Ou seja, o nada, onde existe uma única inteligência ali, e fosse na verdade algo vivo e que tivesse uma rixa, que quisesse combater, teria combatido desde o princípio. Nós teríamos sentido as investidas dela desde o princípio, e essas investidas seriam poderosíssimas, porque para quem tenta seguir essa teoria da conspiração, faço assim porque eu respeito todo mundo, mas é aquilo que eu falo. Me apresente provas também. O que eu falo nos meus vídeos, o que eu falo nas minhas palestras, eu sempre procuro apresentar provas, sempre procuro trazer exemplos que fazem parte da nossa ciência clássica, mas para quem acredita nisso, seria como se existissem 2 grandes deuses primordiais. O nosso universo, e outro, esse universo em volta da escuridão.
E nota, gente, eu acredito que se assim fosse, se você está dentro de um desses deuses, vamos tentar pensar por esse lado, não importa qual seja, eu vou pensar pelo lado que eu estou, desse grande Deus primordial que eu tanto falo. E já é difícil você vibrar num padrão de frequência alto para entender o seu próprio plano de existência, para trazer criaturas ou criações de planos de existência que ainda estão dentro do seu universo, desse seu grande Deus primordial. Como pode um mago, porque na minha palestra eu expliquei o que é um mago, do que se trata esse degrau na escada de Jacó da evolução, por isso que é bom vocês assistirem ela, quem não assistiu, lógico, vai ser capaz de vibrar num padrão de frequência vibratória tão alto, capaz de sair do universo onde ele mesmo existe dentro e buscar uma coisa do universo que está lá fora e trazer aqui para dentro. Fala, gente. E ainda sendo humano ou híbrido, ou seja, sendo como nós. Uma pessoa com esse poder é um cara que tem a capacidade de ficar mais do que milionário. Um cara capaz de fazer fendas no nosso Deus, no nosso grande Deus primordial, no nosso universo. Ele poderia dominar todas as outras pessoas, inclusive poderia ser um rival de energias vibracionais muito altas. Estamos falando aí de um cara que poderia expulsar anjos. Então por isso que eu preciso que vocês entendam que essa energia preta, né, essa cor preta, ela existe quando você está no grau de parapsicologia. Você consegue ver, mas que você não confunda ela com a teoria da conspiração da antimatéria. Não é algo que veio de fora do universo, pelo contrário, está dentro do universo, dentro do seu universo. E agora eu vou entrar nas etapas que vão te explicar por quê. Agora que você já sabe que existem essas três energias básicas, essas três cores básicas, aliás, que essas três cores são as principais, as mais importantes, e que uma delas não deve ser confundida com a teoria da conspiração da antimatéria, nós vamos finalmente falar das três fontes dessas cores. Aliás, assunto que eu gosto muito de tratar. Então, olha eu olhando a colinha, hein? Por isso que às vezes demora um pouquinho. Achei. Fonte número 1 dessas cores que você pode enxergar. As cores dos chakras. As cores dos discos solares, daqueles 7 pontos de energia que eu expliquei não tão somente na minha palestra, como nos vídeos que eu gravei para esse canal para responder um irmão que me mandou a pergunta, o Wilson Zimmermann. Se você não viu esse vídeo, está disponível nesse canal, você pode ver, eu não coloquei aqui na descrição, mas vale a pena assistir. São técnicas simples para evitar energias ruins trazidas por ondas vibratórias. Muito bom esse vídeo, ele está em 3 partes. Então as cores dos chakras, elas estão ligadas a planetas, ou seja, a líderes e seres cósmicos que nos influenciam. Irmão Tarsis, dá para você dissertar um pouco desse conceito para a gente? Dá sim.
Tal como eu já expliquei em alguns vídeos, nós temos esses 7 chakras, esses 7 discos solares, e que eles servem para vibrar energia e captar energias através de vibrações. E eu expliquei que cada disco solar desse estava vinculado a um conjunto de órgãos do funcionamento do nosso corpo, bem como a um campo da vida ligado a esses órgãos. Na época eu usei o exemplo da energia carnal, da energia material, que é a energia sexual, que serve também, como é uma energia que materializa uma vida, para materializar coisas, manifestar coisas, ou seja, também a energia do dinheiro, da prosperidade. Levantei essa polêmica no último vídeo. E o que acontece? Nós temos esses discos solares, ou chakras, não é à toa. Eles são influenciados diretamente por 7 planetas ligados a eles. E esses planetas são a representação material de 7 energias que são líderes da nossa existência, do nosso cosmos, do nosso universo, como nós os enxergamos, os que estão mais próximos da gente, digamos assim. E esses planetas, eles vibram o tempo todo energias na direção daqueles chakras. E detalhe, as energias cabíveis ao campo que esses chakras atuam. Irmão Tarsis, me dá um exemplo. Planeta Júpiter. Para quem já chegou nesse campo de estudo, nós sabemos que ele é um planeta responsável pela energia da sabedoria, pela energia dos auspícios, pela energia que clareia a nossa visão desse campo metafísico, desse ocultismo. Para quem pratica Cabala e para quem gosta do meu material cabalístico, ela representa um anjo da sabedoria, o anjo da quinta-feira, conhecido e difundido como Arcanjo Raniel, líder planetário. Para quem pratica Cabala, nós vamos ver que esse anjo, ele tem o manto da cor lilás. Por quê? Sob o ponto de vista cultural de quem pratica Cabala, isso representava exatamente a energia que esse planeta vibrava, que é a energia violeta, a cor do manto do anjo, que é a energia que ela vai ser captada bem pelo chakra que eu expliquei para vocês, que está fora do nosso corpo físico, que fica aqui acima da cabeça, ou seja, bem por onde nós temos a entrada e a saída, para onde nós temos aonde esses universos físico, né, material, começam a contrastar com o energético, com o cósmico. Nota? E se é assim para cada chakra, significa que é assim para cada planeta. Esses planetas principais do nosso sistema solar. Aliás, tem uma palestra que eu gosto muito, tem um palestrante que eu gosto muito, acho que é Osmir ou Osmar, é um irmão bem famoso na teosofia,
que ele sempre fala nas palestras dele, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, obra da Blavatsky, se trata sobre o sistema solar. E nota que é só uma versão, em sua grande maioria hinduísta, desse ponto de vista cabalístico que eu estou transparecendo. Tal como eu disse na minha palestra, quando a gente traz para um termo mais moderno, para um termo que as pessoas estão mais familiarizadas, para um livro que as pessoas leem com mais frequência, que é o caso da Bíblia, fica mais fácil de elas entenderem. Coisa que lá no Doutrina Secreta, como tem muito termo escrito em sânscrito e que não faz parte do nosso idioma, visto sob um ponto de vista cultural de um povo muito antigo, as pessoas acabam tendo essa dificuldade, mas se trata disto. E aí vocês me perguntam, mas irmão, sendo assim, e o planeta Terra, que faz parte do sistema solar, ele entra onde? Meus queridos, os 7 planetas que vibram nos nossos chakras, que interagem com a gente através de energia pura, são planetas que representam energias. Aí eu pergunto para vocês, você, ser humano ou híbrido, você está aonde? Na Terra. Vivendo como? Respirando o ar da Terra, bebendo a água da Terra e se alimentando do que a Terra te proporciona como alimento. Usando o que de abrigo? Nota, gente, sendo assim, a Terra, ela é literalmente o planeta que se manifesta na nossa vida de forma puramente material. Ou seja, as influências energéticas da Terra, tal como se pressupõe, são reais, são em tempo real. Por quê? Porque nós estamos nela, nós somos manifestos nela. E já disse para vocês em algumas palestras sobre a questão de líderes planetários. E que a Terra tinha líder planetário, que inclusive o funcionamento de líder planetário para a Terra é diferente do que é para outros planetas. E pouca gente se toca nisso. Mas nota, da mesma forma que a Terra se manifesta para a gente, os outros planetas também. Bem como tem outros planetas um pouco mais distantes que às vezes não influenciam bem nos nossos chakras, mas em criações, em planos mais elementais. Então, essa é a questão, tá, gente? Nem os chakras, nem os planetas são à toa. E os chakras que recebem essas influências energéticas desses planetas, e nota que por um acaso emanam energias com cores similares aos anjos da Cabala por coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas é o que dizem, né? Eles têm cores. Então, quais são essas cores? Elas são violeta, né, de cima para baixo, azul escuro, aliás, né, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, uma pessoa que tem essa parte parapsíquica aflorada, ela tem a capacidade de olhar para outro ser humano, para outro híbrido, e enxergar essas cores. Eu gosto de dar um exemplo bem bacana, porque acontece,
porque de forma específica um parapsicólogo com uma clara evidência bem apurada, ele vai olhar para um outro ser humano, para um outro híbrido e vai enxergar lá 7 pontos com essas cores certinho. Existem alguns casos com uma recorrência maior entre os yogis, ou seja, pessoas que praticam yoga, que a pessoa, quando vai evoluindo, ela olha para um ser humano ou híbrido e tem exatamente uma visão de como se ele tivesse dividido em 3 cores. A cor de cima brilha de um jeito, né, parece uma bola assim envolvida, a daqui parece um manto, uma camisa assim, e mais outra que parece uma saia embaixo. Por que esse fenômeno acontece? Tal como é de se pressupor, existem órgãos, existem sistemas que trabalham em conjunto. Porque no final todos eles desempenham um trabalho em conjunto, mas tem uns que têm mais afinidades com outros. E eles estão aqui, ó, cores diferentes, emanando energia ao mesmo tempo. Para quem ainda não tem uma clara audiência capaz de separar cor por cor, eu costumo até brincar que tem parapsicólogo que tem clara audiência, que a clara audiência dele é uma câmera de uma capacidade de pixels imensa. Para quem está começando, nota que eu não quero dizer que os yogis sejam iniciantes, mas já expliquei em outros vídeos que às vezes eles praticam apenas 1 dos 5 graus da yoga, ou 2 dos 5 graus da yoga, e aí não chegam até aquela evolução completa, mas atingem um bom estágio. Eles enxergam essas 3 cores principais exatamente porque tem chakras que estão brilhando em conjunto e misturam as cores um no outro. Aí fica parecendo, como eles são ligados, estão emanando tipos de energias diferentes, óbvio. Mas como alguns trabalham em conjuntos, parece que eles formam conjuntos individual, assim, dividindo um ser humano em 3. Muito bacana de observar. Aliás, porque quem tiver interesse em estudar parapsicologia e desenvolver a clara evidência, vocês vão perceber que no começo é isso exatamente que vocês enxergam. Você começa a enxergar de repente aqueles fachos de energia meio disforme, até chegar a ver as cores principais, essas energias emanando de forma separada. Vocês percebem que não está no disco, mas está como se fosse uma célula, a que está em volta. Fica a dica. Então, o que acontece? Uma dessas fontes de cores são os chakras. Às vezes você chega perto de uma pessoa e está enxergando aquele monte